Digamos que você entendeu a documentação que o teu cliente tem e você percebeu lapsos de falta de documento, por exemplo, o que é muito comum. Comum faltar documentos e você não ter. Você tem 2 lapsos grandes de tempo, ou lapsos razoáveis, que você não tem documentação. O que você vai ter que fazer? Justificar. Fazer uma justificativa para demonstrar o que aconteceu aqui que não tem. O que aconteceu aqui que não tem? A justificativa da falta de documento, ela já tem que estar prevista lá na rota que você fez. Lá no teu cheque, você identificou isso. Só que dentro da petição inicial, você já vai justificar. Por isso que você tem que entender que tipo de coisas você vai ter que carregar na tua rota para fluir a caminhada. Você vai olhar para frente e vai pensar, bom, já sei que ele tem essa documentação, já sei que está faltando aqui e aqui 2 pontos importantes, que tem um lapso aqui. É íntegro, tudo de forma íntegra. Você sabe que a posse é dele, que ele tem legitimidade naquela posse. Porém, pode estar faltando algum documento nesse lapso aqui. O que eu faço? Se eu já organizei a documentação, se eu já bati o meu cheque, eu já sei o que eu tenho que fazer para complementar. E o que eu não posso esquecer depois que eu montei a estrutura, que eu visualizei e entendi. Por exemplo, ele não tem um comprovante aqui de pagamento desses períodos, né? Aqui tem um lapso de 2 anos e aqui tem um lapso de 2 anos. Que ele não tem, por exemplo, algum tipo de comprovante. O que eu vou fazer? Eu vou me certificar de que se realmente não existe nenhum tipo de comprovante que liga ele, direto ou indiretamente, àquele imóvel, talvez as declarações das testemunhas tenham que ressaltar exatamente esse período de lapso que a pessoa precisa mostrar. Talvez aqui dentro desse contexto, você vai ter que pensar se, por exemplo, o imóvel está alugado, não foi alugado. Já tive um caso assim, que tinha um lapso, né? Houve um lapso, era só inquilinos que ficavam no imóvel. E houve um lapso que não tinha inquilinos. E daí a gente teve que mostrar que naquele momento não houve locação. Então, quem pagava a energia era o inquilino, não tinha comprovante de energia. Como ela não tinha comprovante também de documento de o justo título, ela entrou por um ato verbal, então não tinha contrato nenhum. Tudo bem, tinha o pagamento do IPTU, valia, né? Claro, mas olha só, na real, só o fato dela estar lá naquele imóvel, por si só, com a comprovação de todo mundo por todo aquele tempo, esse lapso aqui estava preenchido. Nesse nosso caso. Mas as declarações dos confrontantes pesaram para dizer que por vários momentos, em vários momentos, um imóvel ou outro ficou desalugado. Dentro daquele contexto, no meu caso, né? E você vai pensar assim, bom, eu posso dizer isso, é um arrendatário. Tudo bem, mas no momento ele pode não ter levado aquele contrato de arrendamento à frente. Pode ter ficado sem arrendatário naquele momento. E aí? Não é porque ele não tinha um arrendatário lá que ele não estava com a posse do imóvel. O que é o argumento, né? Beleza, o que eu não posso esquecer de botar na minha inicial? Eu trato inicial. Um monte de gente comenta que é um requerimento, né, no extrajudicial. E pode ser tratado como um requerimento, não tem nada de errado, né? Ser tratado com requerimento. Nada de errado ser tratado como um requerimento. Só que tem uma coisa. Eu trato como uma petição inicial mesmo. Como se eu fosse fazer um processo judicial. Para mim não muda nada.
É a mesma coisa. A formalidade, a gente precisa observar que ela leva segurança jurídica também. Assim, a prática leva nós a um outro nível, né? E nós temos que nos desafiar. E se nós não conhecermos as pessoas, se a gente não conhece a rota, é difícil, mas é assim. Você não precisa conhecer a rota, mas você tem que entender o que você vai enfrentar. E normalmente, uma reunião, uma preliminar com o tabelião, com a tabeliã, com o registrador, com o examinador, pode acreditar, facilita muito, mas muito mesmo, o teu trajeto. Por quê? Porque é quase como um coach, entendeu? Para você fazer uma escalada. É quase a mesma coisa. Mas você tem que estar calçado com os chinelos da humildade, entendeu? Para bater na porta do registrador, para pedir orientação naquele caso específico, se você está vendo um grilo enorme. A gente está aqui dizendo que você tem que ter isso. Quando você entender que o que você tem você já tem uma rota, já tem o teu cheque, você sabe a estrutura do teu caso, o que o teu cliente tem e o que ele não tem, e você já supriu, para você suprir as necessidades aqui dentro, você vai olhar para dentro da petição inicial. O embrião da tua ata.